Para quem não conhece o apóstolo Ulisses, quando nós fomos ao Brasil e nós começamos o projeto que Deus mandou de comprar terra, nós precisamos trazer todo o estatuto da Bélgica para o Brasil. Foram 3 a 4 anos de advogados, de documentação, e o grande problema era o governo brasileiro aceitar o estatuto da Bélgica no Brasil. E os advogados estavam com dificuldades com isso e lançaram, e o governo aceitou. Para você ter ideia, dentro do estatuto autorizado no Brasil, se tiver uma falência um dia, tudo que existir lá vem para a comunidade cristã brasileira da Bélgica. Então foi tudo autorizado. E nós criamos uma diretoria com homens de Deus, amigos, e desde então nós já tivemos 4 eleições, se eu não me engano, ou 5, e toda a vida ele foi o vice-presidente e é o vice-presidente do CEF no Brasil. Então vocês estão aqui diante do vice-presidente do CEF no Brasil, e ele esteve comigo agora no Maranhão no mês de agosto. Já foi outubro aquilo? Outubro? Não, foi agora. Foi agosto. Foi agosto. Esteve comigo no mês de agosto. Outubro é agora, nós estamos em outubro hoje. Esteve comigo no mês de agosto. E eu, por incrível que pareça, que eu não sou muito disso, esqueci de fazer um videozinho nosso lá no CEF, bater uma foto dele. Quando ele está dentro do avião, meu Deus, não bati nenhuma foto do homem, não fiz nada. Mas aqui está ele na Bélgica hoje conosco aqui. Que Deus te abençoe, é uma bênção recebê-lo. Aleluia. Graças a Deus. O pessoal do som vai sofrer esses dias. Eu preciso de retorno. Eu estou rouco, eu preciso de tom médio, 4K de 4K de referência aí no equalizador, por favor. Eu vim do Chile, nós estávamos lá num frio mais do que esse aqui, com chuva todo dia. Então eu gripei e minha voz está até agora meio fanhosa. Eu preciso de mais retorno aqui, por favor. Pastor Mariano, nós estávamos falando daquela igreja que nós convertemos, daquela alegria. E os irmãos desta era, deste século, eles cantam muita adoração, assim, tá, oh, santo, santo. Não era assim, né? Não. A gente pegava um cântico, um emendado no outro. O volume vai bem se chegar até mim. Não chegou ainda, não. Fique de pé para você aprender. Quem sabe, cante. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele traz. De novo, alegria. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele traz. Se tu tens alegrias, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegrias, poderás cantar. Alegria sem medida Ele dá. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás. Cadê o sorrisão aí? Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás cantar. Alegria sem medida Ele dá. E aí, glória a Deus. Amém. E aí vinha aquele hino de marcha. Os guerreiros se preparam. Peraí. Não, pega o tom, pega o tom. Os guerreiros se preparam para a grande luta.
É Jesus. É Jesus o capitão que à frente os levará. A milícia dos remidos marcha e luta, certos que a vitória alcançar. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. no lance imprevisto, à frente me encontra, até que eu possa dar na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. O lance imprevisto à frente me encontra, até que eu possa ver na glória, me alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Só o Senhor é Deus, amém? Aleluia. Irmão, bota 1 kHz aqui para mim, por favor. Aleluia. Podemos assentar, queridos. Aqui no retorno, tá? Aqui no retorno. Graças a Deus. Fico muito feliz todas as vezes que eu venho aqui, por ver fé em ação, por ver uma igreja que trabalha, que enfrenta a vida, progride espiritualmente, progride materialmente, e numa terra estranha está fazendo diferença. Glória a Deus. Pastor Fernando falou do projeto lá no Brasil, e é certo que a maioria aqui não foi lá. Eu fui, pretendo ir mais vezes. É um projeto único. É o único que eu conheço. É uma novidade. A terra que foi adquirida lá é uma fazenda linda, com muita mata, com um rio largo de uns 50 metros no fundo, tem montanhas, tem planície, e esse projeto nasceu no coração do apóstolo Fernando, assim como um reflexo do projeto que nasceu no meu coração em 1975. Em 1975, eu comecei a pregar sobre os dias finais, sobre tribulação. Em 1975, eu comecei a pregar quando Jesus disse: quando vos perseguirem, fugi para o deserto, fugi para os lugares desertos. E eu comecei a pregar sobre isso e aconselhar os irmãos: comprem uma terra, comprem uma fazenda, comprem uma chácara, porque vão instituir dinheiro digital. 1975. Vão instituir dinheiro digital, de forma que você não vai ter mais documento no bolso, você não vai ter mais nota no bolso, o mundo todo vai girar somente em crédito e débito. Um gerente do Banco do Brasil que estava na audiência, quando terminou, ele disse: o senhor pegou pesado, eu nunca ouvi falar isso. Falei: então se preparem. O dinheiro, a nota física vai desaparecer, e com esse dinheiro digital passando pelos computadores, o governo vai saber quanto cada um de vocês ganhou, se você está pagando imposto correto, quanto de vocês cada um gastou. O governo virá como um leão. Lá no Brasil, o imposto de renda chama-se leão. E o governo vai explorar
e vai oprimir o povo, como foi nos tempos antigos, como foi na Rússia comunista, como é na China comunista. O povo vai ser arrancado até a última gota, como o Lula está fazendo agora, arrancando até a última gota. O Lula já criou mais de 20 novos impostos no Brasil. E o dinheiro digital chegou. Ninguém mais usa dinheiro no Brasil. Vai pagar o mercado, paga com o Pix, é um número. Vai comprar um carro, compra no Pix, é um número. Ladrão perdeu a vez agora, não adianta bater carteira porque não tem dinheiro na carteira. Não adianta entrar nas casas porque não tem dinheiro mais debaixo do colchão. São só números. Esta profecia está na Bíblia e eu a tenho anunciado desde 1975. Eu tenho 50 anos de pastorado. E esta palavra, muitos não aceitavam, mas hoje ela se tornou realidade. E aquela palavra que Jesus disse, quando vos perseguirem na cidade, fujam para os montes, fujam para os lugares desertos, chegou a hora também. A guerra está ali do outro lado da esquina, ali na Ucrânia. Este continente aqui já viu várias vezes guerras terríveis que começaram até por causa de casamento de príncipe e de princesa. Este continente aqui já viu guerras que destruíram países inteiros. Aqui perto tem um grande monumento falando da batalha onde Napoleão Bonaparte perdeu. A batalha de Waterloo. A Bíblia diz, tudo que foi antes, será agora novamente. Nada se fez novo. Nada é novo na terra. Não pensem que essa guerra vai ficar lá restrita à Rússia. A Rússia está tão apertada, tão envergonhada, tão perdida, que agora eles vão começar a dar tiro para todo lado. Há poucos dias atrás, conseguiu-se fazer um acordo lá em Israel com os muçulmanos. Mas Israel será invadida novamente. E agora será invadida para destruição total. Israel já foi destruído muitas vezes, na época dos babilônios, na época dos assírios, na época dos romanos, e agora vai ser destruída novamente, porque são os dias finais, e o povo vai clamar, como Jesus disse, vocês não vão me ver, até que vocês digam, bendito o que vem em nome do Senhor. E quem é o bendito que vem em nome do Senhor? Conhece a Bíblia? Conhece a passagem de Jesus entrando com o jumentinho em Jerusalém? Israel, vocês não vão me ver, até o dia em que vocês clamarem, bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus entrou, desceu ao Monte das Oliveiras, montado em um jumentinho. O bendito que vem em nome do Senhor é o Rei dos Reis, Jesus. E agora está na hora dele voltar. Faltam poucos detalhes. Aquele templo que foi destruído e hoje só tem pedras lá do alicerce, será reconstruído por uma coalizão internacional dirigida pela Europa, e alguns sinais já estão acontecendo. Os sinais, eles vêm assim, às vezes dá certo, às vezes não é aquele, mas são sinais que para acordar o povo. Aqui do lado, na França, tem um presidente que se chama Emmanuel Macron. O que significa a palavra Emmanuel? Deus conosco. O que significa a palavra Macron? O grande, macro. Então ali está na França um presidente que se chama o grande Deus conosco. Vocês pensam que isto é coincidência?
Está aqui do lado. Acordem. Os sinais, eles vêm assim. Jesus diz, como a que está grávida. Vem a dor, vem outra dor, vem outra dor, até que haja o parto. Então vocês estão vendo agora, dores na Rússia, dores na Ucrânia, dores no Oriente Médio, dores aqui na Europa, e vocês vão ver o momento do parto, em que a igreja será retirada da terra. A terra vai dar à luz um povo. A terra vai dar à luz uma igreja. E Apocalipse diz que o dragão tentará destruir este que nasce, que é o filho daquela mulher gloriosa, a igreja. Mas o Senhor protege o filho nos lugares desertos, é a tribulação. Quem aqui faz parte da igreja do Senhor? Diga amém. Amém. Aqui na Bíblia Sagrada, cadê meus óculos? Aqui na Bíblia Sagrada, o Senhor fala como é que iria funcionar esta mecânica, essa dinâmica do seu reino na terra. E eu quero que você leia comigo em Jeremias, capítulo 15, verso 19. Não tem jeito de ler a Bíblia toda, então vamos buscando um verso aqui, outro ali, que encaixam e que mostram a verdade. Jeremias 15, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se te arrependeres, isto aqui é para nós, isto aqui é para os presbíteros, isto aqui é para os diáconos, isto aqui é para os pastores, isto aqui é para os bispos, isto aqui é para a igreja, para todos nós, a chamada noiva de Cristo. Se te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Arrependimento é a primeira mensagem do Evangelho. João Batista gritava: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, está próximo. Então Jesus entrou na água, e ele era o Rei dos Reis, e só João Batista sabia. E estava próximo, e agora chegou. Dali para frente, o próprio Senhor Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Chegou, eu estou aqui no meio de vocês. Chegou, eu sou um só com o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chegou, chegou. Eu sou a luz que alumia o mundo. Chegou, eu vou dar a minha vida para salvar. Chegou, vou derramar meu sangue, vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser sepultado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Chegou. A mensagem do arrependimento tem que ser martelada no coração do povo todos os dias, porque o povo está seguindo religião, apenas rituais, apenas costumes, e isto não leva ninguém para o céu. E o céu existe, a sua vida não vai terminar aqui agora. O Senhor te deu um corpo, e este corpo, ele é como um copo, ele está cheio do seu espírito. Você é um espírito dentro do corpo, e o Senhor envia o espírito dele para estar dentro desse espírito. Mas chega um momento que esse corpo seu, como este copo, vai se desgastando, vai ficando velho, e este copo começa a vazar, você começa a envelhecer, as suas forças começam a se acabar, até que um dia esse copo rasga ou quebra, cai, e o seu espírito sai do corpo, porque você é espírito, e o espírito tem vida eterna, o espírito não morre. E o Espírito de Deus que está dentro de você, misturado com o seu Espírito, ele vai te levar para a glória,
Ele vai te colocar primeiro na sepultura, e você não vai ver nada, você vai dormir, e você vai fechar os olhos aqui, e já vai acordar no dia da ressurreição, e já vai ser recebido com anjos, com trombetas e glória, e o Filho de Deus assentado no trono, e Ele se coloca em pé no trono para dar boas-vindas a vocês. E Ele disse naquele dia, o Filho do Homem vos servirá a sua mesa. Vos servirá a sua mesa. Jeremias 15, verso 19. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Você precisa voltar, meu irmão. Por que nós cantamos esses dois cânticos aqui, lá do tempo dos anos 60? Porque houve um grande avivamento nos anos 60, e as igrejas evangélicas, que eram pequeninas, eram chamadas de um povinho. Era só gente pobre que andava de bicicleta, de carroça, não havia nenhum carro na porta da igreja, mas o povo começou a orar nos montes, orar de madrugada, e o Espírito Santo começou a batizar o povo, e a igreja começou a crescer, e a igreja começou a se estruturar, e hoje a igreja, ela é respeitada lá no Brasil, ela é respeitada no mundo. Isto foi chamado de avivamento. Aqui diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Você tem que voltar àquele tempo, deixar de ser frio, boca fechada, coração triste, pesado, religioso acostumado, religioso rebelde, julgador das mensagens, crítico das pregações. Tem que se arrepender e se voltar, e estarás diante do Senhor. Se apartares o precioso do vil, se apartares o santo do pecado. Alguns de vocês estão aqui, tranquilos, bonitinhos, e durante a semana vão lá em alguma boate, paga uma garota, deita com ela, e você se justifica: não, o sexo foi Deus que criou, e eu preciso comer, Deus criou, eu preciso usar meus olhos, Deus criou meus olhos, eu preciso usar meu sexo, e você se justifica com a prostituição. Aqui diz: separares, apartares o precioso do vil, então serás minha boca. Deus está procurando alguém que possa ser a boca dele aqui nessa terra, e a maioria de vocês tem sido a boca do diabo. Vocês blasfemam, vocês reclamam, vocês falam mal dos pastores, vocês perseguem a esposa do pastor, vocês trazem dores para o pastor. Poucos dias atrás, um dos maiores pastores da nossa região, em Goiás, morreu no púlpito. Ele estava construindo um grande prédio, lá um grande edifício. Ele já havia construído para 1000 lugares, e agora comprou o galpão ao lado, estava construindo para 2000 lugares, e as nossas convenções eram feitas lá. E ele assumiu tantos desafios, mas os obreiros não tinham a visão. Toda hora tinha um obreiro pisando no calo dele. Para que tudo isso? Toda hora tinha um obreiro puxando a corda para ele voltar atrás. Que absurdo! Para que construir paredes? Para que tanta gente? Cada hora tinha um obreiro falando da tesouraria. Está gastando demais. Cada hora tinha um obreiro, um crente, falando: o pastor está roubando. Isso aí é movimento para roubar. O pastor caiu morto do coração lá no púlpito. E aqueles irmãos vão ter que pagar o preço diante de Deus, porque aquele pastor tinha 45 anos, ele ainda poderia pregar mais 30 anos.
mas a vida dele foi cortada pela língua dos crentes. A língua do povo do mundo não o espantava, não o feria, mas a língua dos amigos fere. A língua dos crentes fere, porque são pessoas que o pastor dá o coração, se entrega de corpo e alma, dá a vida por eles, e deveria receber de volta amor, carinho e apoio. Eu tenho a alegria de ter recebido de Deus uma revelação naquela época que começou o avivamento. Foi em 1969 que Deus me batizou com o Espírito Santo. Em 1969, nem sua avó tinha nascido ainda. Em 1969 eu comecei a pregar nas praças. Em 1969 nós organizamos uma ronda noturna com 12 rapazes e moças. Saíamos da aula às 11 da noite, reuníamos para orar, e aí então nos dividíamos de dois em dois, duplas, e nós saíamos pelo centro da cidade. Naquele tempo nem televisão não tinha, então o povo ficava tranquilo à noite, conversando nos bairros, ficava andando na rua, na praça até tarde. Então nós parávamos as pessoas: olha, posso falar com você um pouquinho? Pois não. O povo era mais educado, não tinha medo, e nós falávamos de Jesus, nós contávamos nosso testemunho, nós orávamos com aquela pessoa que ajoelhava, nós sentávamos no bar, tinha alguém lá sozinho, solitário, bebendo uma cerveja. Posso sentar com o senhor? Oh, pois não, garçom, traz uma cerveja para ele. Não, nós queremos é conversar com o senhor. E nós falávamos, dali a pouco aquela pessoa começava a chorar, e muitos se converteram. Comecei a pregar assim com uma paixão. Uma noite nós estávamos os 12 reunidos na praça, nós terminamos também com uma oração, todos demos os braços assim, abraçando uns aos outros, e começamos a orar. E um dos rapazes da equipe, ele começou a agradecer a Deus, porque um maconheiro, naquele tempo não tinha cocaína, não tinha essas coisas, mas tinha maconha, maconheiro. E um dos jovens disse: olha, eu estava pregando para o maconheiro, e ele começou a chorar, jogou a maconha no chão, se ajoelhou na calçada, gente passando de lá e gente passando de cá, e eu orei por ele, e ele entregou o coração para Jesus. Passou atrás de nós naquela hora, era meia-noite, nós 12 reunidos ali numa roda fechada. Passou atrás de nós um homem, ficou um pouquinho parado e saiu depressa. Dali a pouco, 4 viaturas da polícia cercaram a praça. Era uma praça quadrada, uma viatura em cada canto. Desceram os oficiais e falaram: vocês estão presos. O que aconteceu, oficial? Vocês estão aí vendendo drogas. O nosso investigador passou e ouviu vocês falarem na maconha. E aí eu falei: oficial, nós somos estudantes. Peguei a carteira, mostrei. Nós somos cristãos. Peguei a Bíblia, mostrei. Nós estamos aqui para orar com os maconheiros. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus com eles. Nós somos os ajudantes de vocês. Vocês não podem tocar na alma do povo, nós podemos. Vocês têm o cacetete e o revólver. Nós temos a espada do Espírito Santo. Era um sargento, então ele disse: bom, nós já demos o alarme, nós já chamamos o delegado, de qualquer maneira vocês têm que ir para a delegacia, entrem nos carros. Falei: não, senhor, nós vamos a pé, porque a delegacia está a 2 quadras, nós vamos a pé e vocês vão vigiando, fazendo o que quiser, nós vamos lá para a delegacia. E nós fomos, 00:30, um desfile de 12 crentes jovens, 18 anos, 20 anos, 17 anos, um desfile de 12 jovens com a Bíblia na mão, 2 viaturas na frente, 2 viaturas atrás, e entramos na delegacia com os conduzidos. Então chegou o delegado arrumando as calças, esfregando o olho, estava dormindo, coitado.
E ele chegou lá agitado, porque haviam falado para ele que eles pegaram um grande peixe. E o delegado chegou lá e disse: vocês já deram busca neles? Não, deram um bacolejo todo, abriram nossas bíblias, folhearam folha a folha e nós calados. Eu estava com uma corda de violão, aquelas canarinhos dentro de uma blusa. Quando um dos oficiais apertou minha blusa, fez crec, crec, aquele papel celofane, né? E também vendia-se droga naquele papel. Ele arregalou os olhos assim, deu um sorriso, enfiou a mão na minha blusa, saiu a corda de violão. Aí depois de todo esse processo, o delegado baixou a cabeça e disse: vocês são crentes mesmo? Somos. Mas o que vocês estão fazendo na rua uma hora desta? Estamos testemunhando de Jesus. E aí, enquanto nós falávamos isto, as canecas de alumínio dos presos começaram a bater nas grades, plá, 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 fizeram um grande barulho. E o delegado falou: olha, os presos estão pedindo para vocês orarem por eles. Isso já eram 3 horas da manhã. As regras oficiais não permitem isso, mas o delegado mandou o sargento abrir as portas da prisão. Havia um corredor e grades de cá, cheias de presos. Nós entramos no meio daquele corredor e começamos a cantar. E os presos começaram a ajoelhar. Os presos levantavam as mãos. Então nós enfiávamos a mão no meio das grades e impunhamos as mãos na cabeça daqueles presos. E quando nós terminamos e viramos para trás, o delegado estava todo molhado de lágrimas, e ele disse: orem por mim também. E nós impusemos as mãos sobre ele, e aquele homem com o coração quebrantado confessou Jesus como seu Salvador. 3 horas da manhã, meus queridos, aqui diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, de quê? Do pecado, da preguiça, da crítica, da zombaria, da frieza, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles voltarão a ti, e tu não passarás para o lado deles. Eles se converterão, mas você não se desconverterá. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão falando a nova moda: eu sou cristão, mas não frequento igreja. São os cristãos desengrejados. Parece uma coisa filosófica muito legal. A igreja tem muito defeito. Sua família também tem. Você nunca tirou o sobrenome da sua família. Seu filho também tem muitos defeitos. Você nunca expulsou o seu filho de casa. Seu neném nasceu fazendo cocô e xixi. Você nunca jogou ele dentro da privada. Todos têm defeitos. Mas a palavra do Senhor diz assim: eu te porei contra este povo como um forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Meus queridos, Jesus, para salvar a humanidade, Ele precisa da igreja. Jesus nunca andou sozinho. Logo que Ele começou a pregar e a curar ali na beira do mar da Galileia, as multidões se juntaram buscando cura. Ele já começou a notar: aquele Pedro ali é um cara diferente. Aquele Tiago ali é um homem de fé. E um dia, ali naquela praia, quando lavavam as redes, quando saíram todo mundo, Ele foi de um por um: vem, me segue. Eles já estavam impactados por tudo que viram. Vem, me segue. Eu vos farei pescadores de homens.
E ele foi assim atraindo um, atraindo outro, formou uma igreja de 12. E mais alguns mulheres, filhos deles se ajuntaram. E onde ele ia, tinha 20, 30 andando com ele. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja. Não há salvação sem igreja. Os desigrejados estão indo para as mãos do diabo. Os desigrejados estão enganados por Satanás. O apóstolo Paulo diz: não deixeis de vos congregar como fazem alguns. A igreja é a família de Deus. Será que ela é indigna de você fazer parte e falar: esta é a minha família? A igreja é a noiva de Cristo. E Jesus cobre estes defeitos que a noiva tem. Eu tenho um sinalzinho aqui, uma verruga, eu tenho uma carequinha linda, e eu tenho uma barriguinha que está crescendo agora, e minha mãe, minha esposa me amam. Eu falo para minha esposa: olha, eu nunca tive barriga, e ela beija a minha barriga e diz: eu amo esta barriga. O amor não depende das circunstâncias. Jesus te ama em qualquer circunstância. E Ele quer que você tenha o mesmo amor por Ele, e você tem que demonstrar esse amor pelo povo dEle. Não adianta dizer: Jesus, eu te amo, e falar: meu pastor não presta. Não adianta dizer: Jesus, eu te adoro, e falar: aquele irmão ali eu não gosto da cara dele. Se você ama, ame a igreja. O Senhor Jesus diz que se você não ama a quem você vê, como é que você vai amar aquele que você não vê? Dá uma olhada para os lados aí, vê quem está perto de você. Este rosto aí é o rosto de Cristo. Jesus é daqueles branquelos igual leite. Jesus é negro igual carvão. Jesus tem os olhos puxados igual os chineses. Jesus Ele criou, e a igreja é formada por este povo, e Jesus disse: este é o meu corpo. Esta é a minha igreja, estou edificando ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Lucas 4,18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Abra sua Bíblia e o projeta aqui para nós. Lucas 4,18. Olha que mensagem Jesus deu, que revelação Jesus deu. Por que ele estava fazendo aquilo? Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano que Deus está aceitando o povo. Este é o ano que Deus está aceitando o povo, o ano aceitável do Senhor. É para pregar isto, e Ele compartilhou isto conosco. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para fazer isto, e Ele compartilhou isto com você, comigo, conosco, em Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15, veja lá na sua Bíblia. Marcos 16, verso 15. Jesus amplia, Jesus compartilha, Jesus reparte. Marcos 16, verso 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo.
Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus havia dito isso sobre ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora, com a igreja já reunida, os seus discípulos já formados, ele diz: agora é para vocês, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus diz: quem crer em mim, maiores sinais do que eu faço fará. Jesus pregou para milhares. Tem acontecido hoje no mundo, no nosso século, homens que pregam para milhões. Lá na Nigéria tem uma igreja que o salão dela tem quilômetros de comprimento, quilômetros. A cada domingo se reúne 1 milhão de pessoas lá, 1 milhão. Maiores sinais do que esses fará aquele que crer em mim. Meu querido, Jesus te chamou para uma obra desafiadora, uma obra poderosa. Ele não economizou palavras, ele não economizou graça, ele não economizou misericórdia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em 1 Pedro 2, veja lá por favor, 1 Pedro 2, carta do apóstolo Pedro, doutrina do apóstolo Pedro que ele aprendeu com Jesus. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Olha aqui o projeto de Deus para você agora. Você tem que se encaixar nisso aqui agora. É agora. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Dolo é marca no coração, traumas no coração, revolta no coração, coração traidor, coração falso, é dolo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Toda sorte de maledicências. Quando você fala mal daquele irmão, porque ele não pagou as contas dele, é maledicência. O que a Bíblia te ensina é pegar dinheiro, ir lá e pagar as contas dele. Não é falar que ele é mal pagador, é pagar as contas dele, livrá-lo daquela condenação. Foi isso que Jesus disse. Um homem devia ao rei uma quantidade de dinheiro que ele não podia nunca pagar. O rei mandou prendê-lo e disse: você vai ser entregue aos verdugos. Aquele homem se ajoelhou e chorou e disse: perdão, Senhor, me perdoa, Senhor. O rei olhou para ele, olhou para suas lágrimas e o perdoou e disse: pode ir em paz, você não deve mais nada. Mas Jesus disse que no caminho, dentro da cidade, aquele homem perdoado encontrou um que lhe devia uns 100 euros. E agarrou ele pelo pescoço e disse: me paga os 100 euros. Senão eu vou te entregar para a polícia, você vai ser preso, vou te processar. O rei ficou sabendo disso, mandou trazer o homem de volta que tinha sido perdoado, mandou trazer o homem de volta que tinha sido livre, mandou trazer de volta o homem que tinha sido abençoado e chamou os seus guardas: prendam este homem, põe no calabouço, porque ele não merece o perdão que recebeu. Quando você fala mal dos seus irmãos, você não merece o perdão que você recebeu. Quando você fala mal da sua igreja, você não merece o perdão que você recebeu. Quando você vai contra um projeto como esse que está sendo feito lá no Brasil, o pastor está comprando fazenda, o pastor aquela fazenda é dele, o pastor está roubando dinheiro, você não merece o perdão que Jesus te deu. Você é julgador mais do que Jesus, você quer ser mais justo do que Jesus,
Você é um ignorante, um revoltado, um caído, um endiabrado, um desengrejado. E Jesus só vai salvar a sua igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja anda junto. A igreja caminha junto. Esposo e esposa. A igreja caminha junto. Filho grudado na mão do pai. Vínhamos no carro agora há pouco comentando, eu e o irmão que me buscou, o nome dele? Pastor Joel. E ele comentando que aqui na Europa as mulheres viajam para um lado, o marido viaja para outro. E coisas desse tipo. Casamentos abertos. Mulheres casadas, sérias, entre aspas, para ganhar dinheiro, publicam na internet as suas fotos de biquíni, as suas fotos de calcinha, e os homens pagam para que ela tire mais uma roupa. Os homens depositam para que ela faça um movimento erótico, e ela dentro do seu quarto faz um comércio do seu corpo, e elas chamam isto de job. Este é meu job. E o marido está sabendo, mas ela diz: ninguém me tocou. Eu só usei a beleza que Deus me deu para ganhar dinheiro, porque nós precisamos. E o marido frouxo, o marido chifrudo, aceita. Minha esposa trabalha fazendo job. Meus queridos, esta palavra em 1 Pedro diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra viva, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz em outra passagem que sacrifícios espirituais agradáveis a Deus são o fruto dos lábios. Por isso nós cantamos. Você que diz: eu não gosto de cantar, eu não gosto de louvar, eu vou chegar depois do louvor. Você não está apresentando a Deus o sacrifício dos seus lábios. Ele não está perguntando se você gosta ou não gosta. Ele está dizendo que é um sacrifício agradável a Deus quando você louva, adora, levante a sua voz. Todo o livro de Salmos, todo o livro de Apocalipse está cheio de louvor, adoração, trombetas, instrumentos e cânticos, palmas, sacrifício de louvor, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Uma pedra angular é isso aqui numa construção. A pedra da esquina. O maior peso vem sobre ela. A maior coluna tem que ser construída na pedra da esquina. A pedra mais forte tem que ser a pedra angular. E a pedra angular, se você olhar bem, ela forma um triângulo. Pai, Filho e Espírito Santo. Só que esse triângulo está aberto para incluir você. Está faltando você no ângulo. É você que tem que completar este ângulo. Jesus
não pode desperdiçar a obra que ele veio à terra, o sofrimento que ele sofreu, as dores, as chicotadas, a morte, não pode desperdiçar, não foi em vão, foi para buscar você e fazer de você isto aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Diga comigo: eu não serei envergonhado. Eu não serei envergonhado. Para vós outros, portanto, os que creem, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Ela veio a ser a principal pedra angular e vai ser pedra de tropeço, rocha de ofensa. Estes tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Para isto eles foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, olha aqui sua missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta é a construção da igreja. Aqui estamos construindo um prédio. Lá no nosso grupo de igrejas no Brasil nós chamamos de capela. Estamos construindo uma capela. Em outras igrejas fala, estamos construindo um templo. Aqui na Bíblia fala que estas pedras, este concreto, é uma parábola, é um símbolo do que Deus está fazendo aqui dentro. Deus está trazendo as pedras para levantar a sua igreja, e a sua igreja é a reunião do povo de Deus e você é a pedra. Por isso é que tem importância construir um auditório como este, um prédio bonito como este, tem importância. Ah, você diz, Jesus nunca construiu prédio, nem santuário, nem templo, Jesus não precisa. Não precisa? Quando ele nasceu, Maria e José o levaram para ser consagrado onde? No templo. Quando Jesus tinha 12 anos, ele começou a pregar onde? No templo. Quando ele começou a pregar aos 33 anos e a fazer milagres, todas as manhãs ele ia pregar onde? No templo. Por que no templo? Porque era simbólico, aqui é a casa de Deus. As pessoas entravam com respeito, elas não entravam como entram no mercado, elas não entravam como entram no banco, elas entravam ali para buscar, ajoelhar. Por isso, meus queridos, tenho amor por esta casa, é a casa de oração, é a casa de oração, e você tem dois papéis: colocar um tijolo na parede, e você ser um tijolo da igreja viva. Pedras que falam, pedras que sentem, pedras que se movem, pedras que crescem. Você é pedra viva no santuário de Deus. Então deixe de ser morto, não deixe a morte contaminar sua vida, a preguiça, a vergonha, a timidez, a miserabilidade, a incredulidade. Não deixa a morte dominar sua vida, porque Jesus te escolheu para ser pedra viva. Jesus te escolheu para ser pedra viva. Pedras vivas. Quem é vivo se reproduz. Quantas almas você já ganhou? Quem é vivo dá à luz. Quem é vivo gera filhos.
Quantas almas você já batizou? Meus queridos, nós não somos pedras mortas. Eu estou aqui com vocês com muita alegria. Eu estou procurando pregar aqui da mesma maneira que eu prego na minha congregação, com amor, com oração e com santidade. Eu espero que haja conversões aqui hoje à noite. Conversões de crentes. Conversões de crentes que mudem seu coração. Tire o coração de pedra e receba um coração de carne. Coração sensível. E demonstrem o seu coração para quem está perto, à direita, à esquerda. Transmita amor. Ah, mas falar é fácil. Não é não. Falar não é fácil não. Nós estamos desafiando principados, potestades, demônios. E nós somos provados muitas vezes pelas coisas que nós falamos. Eu sei o que é provação. Já teve ocasião de eu orar com uma fila de gente na igreja e uma pessoa cair quando chegou perto do púlpito e o revólver 38 saiu rolando no chão. E nós expulsamos o demônio daquele homem, tomamos o revólver dele, jogamos dentro de uma privada, aquelas antigas de tiro ao alvo. E ele disse: eu vim aqui para matar o senhor. E ele disse chorando: me perdoe. Quantas vezes eu fui ameaçado. Eu viajava para o exterior, Deus me deu uma visão para montar uma rádio. Na nossa região não tinha rádio. E eu vi uma torre, e eu me vi com um cinto de segurança no alto da torre, parafusando. Então eu reuni os obreiros da igreja, presbíteros, diáconos, pastores auxiliares, e eles falaram: não, pastor, rádio é coisa de rico, é coisa de político, é coisa de empresário, é muito dinheiro. E eu dizia para eles: meus irmãos, neste momento o governo só está pedindo papel, vai ser feita uma concorrência, e eu provo para vocês que a minha visão é de Deus, porque nós vamos ganhar a concorrência. A igreja católica estava concorrendo, as lideranças políticas locais estavam concorrendo, um deputado federal de Lusiânia estava concorrendo, e nós que não tínhamos nenhum vereador, nem dinheiro e nem nada. Passaram-se 2 anos, o secretário do prefeito foi lá na minha casa e disse: pastor, vocês estão ligados àquela rádio cristã educativa? Falei: sim, somos nós. Ele disse: eu ouvi na Voz do Brasil, vocês ganharam a concorrência, a rádio de vocês. Aí eu reuni os obreiros, os pastores, os diáconos e mostrei o papel para eles. Falei: agora é hora de levantar dinheiro. Eu provei para vocês que a visão era de Deus, mas nenhum deu nada. Nenhum deu um carro. Um irmão deu um presbítero deu uma televisão velha. Outro deu uma ofertinha lá de uns 100 euros. Ninguém deu nada valioso. E eu passei 3 meses e meio dentro de um carro nos Estados Unidos, porque um americano se ofereceu: eu vou arrumar igrejas para você pregar, eu vou traduzir você. E ele me levou no carro, não paguei carro, não paguei hotel, não paguei passagem, ele me deu a passagem, traduziu para mim 3 meses e meio. E a minha esposa ficou em casa com 2 crianças de 2 anos e outro de 1 ano. Não havia telefone na nossa casa. Nós morávamos no fundo da igreja, não havia muro, não havia cerca, e o lote de lá era um enorme lote cheio de mato, onde vivia cheio de malandros, de cachorro, de lagarto, de cobra. E nem poder falar com a minha esposa eu podia. E eu vi ali um sacrifício: Senhor, ofereça esse sacrifício a Ti. 3 meses e meio sozinho, e a minha esposa sozinha. 3 meses e meio falando às igrejas americanas e levantando oferta.
meus queridos, eu montei aquela rádio. Os obreiros não me ajudaram em nada. Eles só ficavam em volta assim, dando um apoiozinho, mas quando a coisa apertava, quando fomos montar a torre, a primeira visão que eu tive, eu estava no alto da torre, e eu nunca tinha subido numa torre. E no dia de montar a torre, que eu e um irmão soldamos no chão, porque não tinha dinheiro para pagar um soldador, nós soldamos, e quando eu chamei os obreiros, vamos montar a torre, quem vai subir? Falei, eu, irmãos. A visão foi comigo, e eu subi nessa torre com um cinto emprestado. Aí apareceu um irmão para me ajudar, e nós levantamos uma torre dessa largura, com 68 metros de altura, e era tempo chuvoso, e lá em cima caiu uma tempestade, o vento soprava, aquela torre balançava, e nós não podíamos nem subir nem descer, o cabelo do braço arrepiava da eletricidade, e a ponta da torre, que estava um pouquinho acima de nós, estralava com faíscas caindo, e eu orava, Senhor, agora eu sei o que Pedro passou andando em cima daquela água, agora eu sei, Senhor. Mas a visão cumpriu, a rádio foi montada. Depois disso nós já montamos, essa foi a Cristã Educativa AM, depois montamos a 102.3 FM, e agora temos lá a 92.1 FM, Rádio Rio FM. Qualquer um de vocês pode baixar lá na Play Store o aplicativo, Rádio Rio FM. Rio é por causa da cidade, Pires do Rio. Rádio Rio FM, 92.1, Pires do Rio. Baixa lá que você vai ouvir a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos. O meu programa é às 11 da manhã, falando ao povo das fazendas e ao povo simples. Milhares de pessoas já se converteram e foram batizadas através daquela rádio. No começo e no fim também, aqueles obreiros não acreditaram. A minha esposa estava sozinha em casa há 3 meses. E as pessoas colocavam cartas debaixo da porta. Minha esposa amanhecia, tinha cartas, envelopes debaixo da porta. Ela abria, estava escrito assim: você está esperando seu marido? Ele fugiu com uma loura. Seu marido não vai voltar. Ele pegou o dinheiro da igreja e fugiu. Eu não tinha pegado dinheiro da igreja nenhum, eu estava trazendo. Eu não paguei a passagem para aquela viagem. Alguém pagou para mim. Até hoje eu vivo nesse milagre. Eu estou aqui, não vim buscar oferta da igreja local, eu vim para ajudar, para abençoar e ser abençoado. Eu não tinha dinheiro para passagem. Alguém pagou para mim. Eu vim com uns 100 euros no bolso. Não dá nem para comer num restaurante. Vamos voltar amanhã, aliás, segunda-feira, para o Brasil. E há 3 semanas atrás nós estávamos fazendo a mesma coisa lá no Chile, fazendo uma conferência em um ginásio, sem dinheiro, sem hotel, e um irmão lá nos hospedou na casa dele, que tem umas cabanas para aluguel, não cobrou aluguel. Ganhei a passagem de avião. Irmãos, eu vivo pela fé. Eu sou pedra viva da casa de Deus, pedra viva da construção de Deus. Eu já sofri de chorar lágrimas de sangue. Eu já sepultei um filho com 22 anos de idade. Meus filhos trabalhavam no palácio do governador. O governador me fez essa gentileza. Eu disse: governador, meus filhos têm que estudar em Goiânia. Eu não tenho como pagar. Ele falou: o que o senhor precisa, pastor? Eu disse: eu preciso de uma colocação para cada um deles, os 2, para que eles trabalhem e estudem. Ele chamou o secretário e disse: está feito, anota aí.
que o meu filho mais velho recebeu um cargo na Secretaria da Administração e o outro meu filho recebeu um cargo na Secretaria de Obras Sociais. E eles ganharam muito bem, porque foi indicação do governador. Então, o meu filho mais velho, logo ele comprou um carro. Bem, dizem que era carro, é um Fiat. Um Fiat Uno. Quadrado. Chamava aquilo de carro. Mas ele comprou e trabalhou e foi uma bênção na vida dele. O mais velho, o mais novo era mais negociante. Comprou um Opala velho, depois trocou para um Opala mais novo, depois financiou para um Opala mais novo, até que ele tinha o carro da Chevrolet, o carro da moda, o carro do ano, que era o Ômega, Chevrolet Ômega. Deus foi dando prosperidade. A minha esposa era diretora da rádio, então ela tinha um salário dela. Aí o meu filho foi com ela lá na loja e comprou um carrinho para ela. Um Fiat também, como é que chama aquele Fiesta? Não, não é Fiesta não. Um Palio. Mas ela amou o Palio. E eu tinha o meu carro de trabalho pastoral. Então na minha porta, no fim de semana, vinham meus filhos de Goiânia, cada um com o seu carro, estacionava na porta. O carro da minha esposa estava na garagem. E o meu carro de trabalho ficava na porta também. Então os crentes fofoqueiros, língua de fogo, tem gente sapatinho de fogo, mas tem língua de fogo também. Os crentes de língua de fogo passavam na minha porta e apontavam: olha aí, o pastor está roubando dinheiro da igreja, olha aí, os filhos dele têm carro, a mulher dele tem carro, ele está roubando dinheiro da igreja, ele e bababá, bababá, bababá. Meus irmãos, aqueles que começaram a falar, Deus foi calando a boca deles, mas eles continuaram falando pelas esquinas por 20 anos. E eu tratando eles com amor, com carinho, um grupo de 8 pessoas mais ou menos. 20 anos falando, criticando tudo. Ele viajou com dinheiro da igreja, ele comprou carro com dinheiro da igreja. Quando eu financiei um apartamento então em Goiânia para os meus filhos morarem, aí o mundo caiu. Ah, olha aí, está roubando mesmo. Olha aí, é ladrão mesmo. Irmãos da igreja, de repente, 8 líderes contaminaram os oficiais da igreja e contaminaram 800 membros. E no domingo à noite eu cheguei para pregar, e estavam faltando muitos. Eu perguntei: cadê os irmãos? Cadê o pastor fulano? Cadê o pastor fulano? Cadê o diácono fulano? Aí alguém chegou e disse: eles acabaram de alugar um salão no centro da cidade e abriram uma igreja. O quê? Nós tínhamos tido reunião de pastores do ministério aquela semana inteira, onde nós ungíamos pastores e enviávamos, onde nós consagrávamos novos pastores, onde nós estudávamos os projetos de cada um, e nenhum deles falou nada sobre isso. Então eles abriram. Falei para um irmão: toma conta do culto aqui. E eu fui para lá. Chegando lá, eu entrei naquele salão, e todo mundo arregalou os olhos para mim. E eu pedi a palavra. E eles começaram a ficar pálidos. Eu disse: irmãos, eu vim aqui para dizer a paz do Senhor. Eu vim aqui para dizer para vocês que o conselho, o ministério estava reunido esta semana para ungir pastores, para abrir igrejas, para enviar missionários, e nada disso aqui foi combinado. Vocês fizeram pelas costas. Não é assim que se planta a semente de Deus. Meus irmãos, nós ficamos com 200 membros da igreja, nós tínhamos 1.200. A igreja se esvaziou. Eu sempre pregava nos Estados Unidos, eles começaram a falar: o pastor vai fugir para os Estados Unidos. O pastor vai embora para os Estados Unidos. Vários nos Estados Unidos perguntaram: você não quer vir para cá? Eu falei: não, eu fui para aquela cidade porque Deus mandou, só sai de lá o dia que Deus mandar. Meus irmãos, aqueles rebeldes falaram que eu roubava,
Aqueles rebeldes falaram que eu tinha problema conjugal. Aqueles rebeldes infernizaram nessa casa até um filho meu morrer. Eu e minha esposa sofremos lágrimas de sangue. E eu só fiz orar: Senhor, eu os abençoo e entrego nas tuas mãos. Eu os abençoo e entrego nas tuas mãos. Irmãos, os 8 líderes da divisão, presta atenção nisso aqui. Os 8 líderes, olha aqui que eu estou falando. Está aqui o bispo Flávio, que era meu secretário, hoje é bispo coordenador do ministério. Os 8 líderes daquela divisão morreram, um atrás do outro. Ataque do coração, câncer, derrame, morreram, porque eles feriram o corpo vivo de Cristo. Eles tocaram na honra do ungido de Deus. Eu os abençoei, mas Deus falou que não era só abençoar. E Deus, por conta dele, entrou com a vingança. Eu não amaldiçoei ninguém. Preguei nos... O pastor está falando aqui que eu preciso terminar. Eu ia pregar até amanhã cedo, pastor. Meus queridos, a igreja é um corpo vivo de Cristo. Não mate esse corpo. Alimente esse corpo. Doe para este corpo. Doe seu sangue para esse corpo. E se apresente um dia diante de Deus em paz. E ouça o Senhor falando: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Amém, queridos? Amém, queridos? Vamos todos colocar de pé em nome de Jesus. Uma vez eu vim pregar aqui, eu vim só para ter comunhão uma vez, eu gosto de vir aqui. Eu estava pregando na Itália e de lá eu vim aqui só para ver o pastor Fernando, o apóstolo Fernando e ver vocês. Aí o apóstolo Fernando falou para mim: olha, vai ter o culto hoje assim, 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 e você tem tantos minutos. Eu falei: não, senhor. Eu não viajei tão longe para falar esse tanto de minutinho, não. Eu vou pregar, eu vou orar pelo povo. Eu não sei se ele ficou bravo, mas até hoje nós somos amigos, acho que passou, né? Eu nem lembro, né? O Espírito Santo sarou. Então, nesse momento eu quero orar. Todos agora coloquem a sua mão sobre o coração. Todos coloquem sua mão sobre o coração. E agora chore, meu irmão. Se arrependa. Peça perdão a Deus. Se eu sou homem de Deus, o Espírito Santo falou com você. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Confesse os seus pecados. Procure o seu pastor depois. Chore no ombro dele. Beije o rosto dele. Procure a esposa do pastor depois, do apóstolo. Abrace essa mulher. Essa mulher é uma heroína. Vocês a transformaram no para-raio da igreja. Tudo que vocês não têm coragem de falar para o pastor, vocês falam para ela. E vocês vão matando ela aos poucos. Vocês vão trazendo burnout. Vocês vão trazendo estresse. Isto é pecado. Se você tem alguma coisa para falar, fala para Jesus. Mas não destrua a família do pastor. A maioria dos pastores, os crentes, os filhos não querem ser pastores. Não querem, porque viram seus pais sofrerem horrores. Não sejam culpados disto. Amém, queridos? Então põe a mão sobre o seu coração e ore. Ore com sinceridade. Leikalabarabataramakai. Shantarabarabataramakai. Leirebiderimiklerimishulabarabataramakai. Recaparabasicananahachatarabarai. Espírito de Deus, vem sobre esta congregação. Espírito de Deus,
Vem sobre esta família, tua casa, teu povo, e sara, e libera. Vem sobre a tua casa, sobre o teu povo, e sara, e liberta. Cura o teu povo, Senhor, e levanta esta igreja para ser um martelo que bate nesta terra, quebrando toda a resistência. Que os corações endurecidos como pedra sejam quebrados. Quebrados. Senhor Jesus, nós entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.